O que está acontecendo com a seleção dos Estados Unidos? Até então, diversos jogadores que eram aí selecionáveis para a Copa do Mundo de Basquetebol na China começaram a pedir dispensa, e é sobre isso que eu vim conversar com vocês aqui no Basketball Bulletin nessa edição de quarta-feira. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silva para mais um Basketball Bulletin, o nosso informe semanal para conversarmos um pouquinho sobre o que está acontecendo aí com a seleção dos Estados Unidos. Lembrando que a seleção brasileira masculina também joga a Copa do Mundo de Basquetebol da China. Tem alguns textinhos já falando sobre isso lá no site do área. E aí, se vocês quiserem saber aí um pouquinho mais ou quiserem uma análise aqui em vídeo, já deixa os comentários para que aí a gente consiga montar uma pauta só falando de seleção brasileira para vocês, tá certo? Então bora lá que esse assuntinho aí vai dar o que falar. Para falar da seleção dos Estados Unidos, a gente tem que começar ali da comissão técnica, que tem ninguém mais e ninguém menos como head coach Greg Popovich, o Pop da massa ali, o técnico mais engraçado da NBA, e os seus assistentes são aí o Lloyd Pierce, do Atlanta Hawks, e o Steve Kerr, do Golden State Warriors. E, galera, olha isso. Pô, o Pop lá de técnico, Steve Kerr, que é o amigãozão de todo mundo, o Lloyd Pierce, que é um excelente técnico também. Essa é a comissão técnica dos Estados Unidos, então a gente já começa a pensar, pô, os caras vão com tudo, é Copa do Mundo de Basquetebol, os caras querem um título, porque querendo ou não, é Estados Unidos, tem essa questão de ego, o melhor basquetebol do mundo, é a mesma coisa que falar do selecionado brasileiro no futebol, então a gente sempre chega na Copa do Mundo falando que vão ganhar títulos e é isso. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Os caras estão pedindo dispensa. What the fuck? Galera, tudo bem que sempre quando aparece um selecionado dos Estados Unidos, a gente está falando de um número de atletas gigantesco, porque eles fazem diversos training camps com os jogadores da NBA, com os jogadores da NCAA, e aí eles sempre tem essa coisa de estarmos de olho em todo mundo e tudo mais, até aí beleza. Mas para vocês terem uma ideia, essa seleção ela iria reunir o que tem de melhor dos últimos anos e pensando ainda nos jogadores que não tinham disputado aí Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Então nós teríamos a oportunidade de ver James Harden, Anthony Davis, CJ McCollum, Damian Lillard e diversos outros jogadores que fariam muito, mas muito barulho. Mas é que tá, os caras vêm pedindo dispensa. Para vocês terem uma ideia, olha só os nomes que estavam no selecionado e que já pediram dispensa. Olha lá, tem o LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Blake Griffin, Paul George e o Kyrie Irving. Esses todos aí já confirmaram suas dispensas. Tudo bem que tem os casos médicos, como o Kevin Durant, mas são todos jogadores que pediram dispensa nas últimas semanas aí, ou desde a sua convocação. E aí agora tem Anthony Davis, James Harden, CJ McCollum e alguns outros jogadores que já anunciaram aí os seus pedidos de dispensa por quaisquer motivo, assim, independente da situação, eles estão pedindo dispensa. Dos 11 jogadores vindos da NBA, e para vocês entenderem por que 11, né, já que um elenco de basquetebol FIBA são 12 jogadores, no selecionado dos Estados Unidos vão sempre 11 jogadores da NBA e um jogador da NCAA. Dos 11 jogadores que seriam aí o time que disputaria a Copa do Mundo, somente Kemba Walker continua com o nome da lista. Então os outros 10 pediram dispensa. E além disso, no montante são 20 jogadores que são elegíveis à seleção dos Estados Unidos. Esses 20 jogadores têm o seu nome vinculado já ao roster da seleção dos Estados Unidos no site da seleção. Desses 20, somente 3. Kemba Walker, Chris Middleton e
Kyle Lowry. E ainda, galera, desses três, provavelmente Kyle Lowry irá pedir dispensa, já que ele fez uma cirurgia no dedo, no polegar, durante aí essa off-season. Ele já estava lesionado desde as finais da NBA. Depois dessa bagunça de dispensas, o elenco da seleção dos Estados Unidos deve ser esse: Kemba Walker, Donovan Mitchell, Kyle Lowry, Marcus Smart, Chris Middleton, Jason Tatum, Jaylen Brown, Harrison Barnes, PJ Tucker, Kevin Love, Andre Drummond, Miles Turner, Kyle Kuzma, Paul Millsap, Brook Lopez, Thaddeus Young e Julius Randle. Esse seria então o elenco da seleção dos Estados Unidos, o elenco que vai para a Copa do Mundo de Basquetebol da China esse ano. Lembrando que, como eu falei, o Kyle Lowry deve pedir dispensa, mas ainda não pediu. Ele está aí nesse período de recuperação da cirurgia ainda, então tudo depende da recuperação ou não da cirurgia no dedão. Mas aí, galera, o porquê dessas dispensas? Existem duas situações bem distintas quando a gente pensa no selecionado dos Estados Unidos, né? A primeira delas, eu não sei explicar para vocês assim, se é muito por vontade do jogador ou se por uma filosofia que já permeia ali o selecionado dos Estados Unidos. Dificilmente você vê jogadores que já serviram a seleção dos Estados Unidos, que já prestaram serviço para o país, servindo a seleção novamente. Então você não vai ver o LeBron James desde a sua primeira participação defendendo a camiseta dos Estados Unidos em todas as Copas do Mundo de Basquetebol, em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Isso acontece quando o ego dos Estados Unidos é ferido, e a gente tem N situações onde isso acontece, até, por exemplo, quando eles perderam a hegemonia no basquetebol olímpico e mundial, eles voltaram a ir com força máxima, eles conseguem convencer as estrelas da NBA a participarem dos Jogos Olímpicos. Isso é uma situação. A outra é mais pessoal, assim, é quando o jogador ele começa a pensar: não, meu clube precisa mais de mim, para mim é mais importante financeiramente eu quebrar alguns recordes, eu conquistar um título da NBA, porque mundialmente, tudo bem que a NBA acaba até tendo mais audiência ou sendo mais disputada do que a Copa do Mundo de basquetebol, mas mundialmente, para os jogadores da NBA, não tem um peso tão importante, N conquistas mundiais, N conquistas da NBA. Esse é um ponto. E aí os caras começam a priorizar o que é importante dentro dos Estados Unidos, que é assim a conquista da NBA. O cara que conquista a NBA é considerado o melhor jogador de basquetebol do mundo. O cara que conquista a Copa do Mundo de basquetebol, ele é campeão mundial pela sua seleção, ok. Mas sempre que uma seleção é campeã de uma Copa do Mundo de basquetebol sem o poder dos Estados Unidos, fica aquela coisa, tipo, não tem um elenco dos Estados Unidos em peso. Quando é o elenco dos Estados Unidos em peso, fica aquela coisa, eu já sabia. Então para eles é muito mais importante acabar conquistando um título da NBA do que um título da Copa do Mundo de basquetebol. E aí vem o que eu quero conversar com vocês agora. O selecionado dos Estados Unidos, ele funciona de forma diferente de qualquer outra coisa no mundo. Isso é muito legal de se entender. Eles fazem, como eu comentei, diversos training camps, eu já falei disso várias vezes lá no área para vocês. E aí, por conta desses training camps, eles têm lá 150 atletas, 90 atletas, 50 atletas, até chegar no corte de 20 elegíveis. Para chegar no corte de 11 elegíveis pensando na NBA, um pensando da NCAA. Diferente do que acontece no Brasil, onde você tem 15 jogadores, e aí desses 15 você faz o corte para os 12 que vão. E é uma crítica muito pesada ao que acontece no Brasil, isso em todos os naipes, isso em todas as categorias. Aí se for um selecionado sub-16, sub-17, sub-14, independente do selecionado, o nosso critério de seleção, ele ainda é um pouco errado, porque ele não prioriza essa coisa da formação do elenco. Ele pega simplesmente
quem eles acham os melhores, e aí eu não vou entrar em méritos de como são escolhidos esses melhores ou não, porque eu tenho as minhas críticas às listas da seleção brasileira há um certo tempo. E aí, dentro desses 15, eles vão tirar os 12, então sempre fica aquela coisa meio duvidosa, e aí sempre vão falar, os caras não jogam junto, os caras isso, os caras aquilo, e aí sempre vai ter alguém brigando por conta do selecionado nacional brasileiro. Se você tá aí querendo assistir já a Copa do Mundo de Basquetebol, pensando nas duplas que vão figurar a NBA, esquece, porque os caras não vão jogar. Essa seria aí a primeira chance de vermos LeBron James e Anthony Davis jogando juntos, Russell Westbrook e James Harden jogando juntos, como o Kemba Walker iria jogar agora, tendo aí uma porção de jogadores gigantescos ao seu lado, se o Kyle Lowry seria o mesmo jogador que nós vimos nessa temporada sem o Kawhi Leonard, mas tendo aí diversas outras opções para espaçar e fazer o jogo funcionar. Enfim, essa seria aí a chance de pensarmos diferente do All-Star Game, onde o jogo é um jogo comemorativo, onde é aquele jogo que tem muito mais ataque do que defesa, é Copa do Mundo do basquetebol, todo mundo vai querer parar os caras, todo mundo vai querer pensar, essa é a minha chance de dar um bloco no LeBron James, essa é a minha chance de conseguir evitar um step back do James Harden, mas não é isso que vai acontecer. É verdade. E é isso, galera. O que eu queria com esse vídeo realmente era trazer essa reflexão para vocês e talvez começarmos uma discussão no Twitter ou no Instagram. Vocês acham que essa escolha dos jogadores em não participar ou participar da Copa do Mundo de basquetebol, da preparação para a Copa do Mundo, ou até mesmo dos Jogos Olímpicos, é certa ou errada? Comenta aqui, vamos pro Twitter, vamos pro Instagram para conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Lembrando, galera, mais uma vez, que se vocês querem uma análise sobre o selecionado brasileiro, deixa aí nos comentários que eu trago essa resenha para vocês, tá certo? Não deixa de se inscrever, de deixar o like, comentar, partiu pra resenha, é isso. Abraço!